E aí pessoal, tudo bem? Aqui novamente o Wilker Costa com vocês com mais uma aula para o blog da AWL, certo? O intuito da aula de hoje é mostrar para vocês a utilização de uma extensão do PHP que está ganhando cada vez mais força no mercado de desenvolvimento e criação de sites, que é justamente o MySQL. Para quem não sabe, o PHP acabou de sofrer uma atualização, passou a ser a versão 5.5, certo? E com essa atualização houve grandes mudanças que vão causar alguns transtornos para as pessoas que estão acostumadas a utilizar algumas funções do PHP. E uma dessas funções que vai ficar obsoleta com essa atualização é justamente a função MySQL. Certo? A função MySQL vai deixar de ser utilizada na versão 5.5, causando assim alguns transtornos para as pessoas que são acostumadas, no caso, a utilizar essa função. E nesse caso, para suprir a ausência dessa função, há duas classes que vão ser bastante utilizadas, que é o MySQL, que é uma extensão melhorada do próprio MySQL, e o PDO, que é uma classe que trabalha justamente com conexão e estruturação de banco de dados, beleza? A aula de hoje eu vou abordar com vocês como é que eu realizo uma conexão com o banco de dados utilizando o MySQL, certo? Para quem não sabe do que se trata o MySQL, eu vou deixar abaixo desse vídeo um artigo lá do meu blog que ensina de forma detalhada do que se trata essa extensão, certo? Até lá nesse artigo também tem alguns exemplos que vocês podem analisar e ver como é que é simples a utilização dessa extensão, beleza? Mas antes, eu gostaria de falar para vocês que o MySQL trabalha também tanto de forma orientada a objetos, como de forma procedural. Para quem não sabe, a orientação a objetos é quase que o padrão obrigatório para qualquer pessoa que queira desenvolver sites de forma profissional. Então é bastante importante você saber programar em orientado a objetos. Mas também existem pessoas que trabalham de forma procedural, e o MySQL atende também a essas pessoas. Então ele serve tanto para a orientação a objetos, quanto também para a forma procedural, certo? Eu quero falar para vocês que é bastante importante vocês aprenderem a utilizar essa extensão, como também é importante saber utilizar o PDO, porque vocês vão precisar no futuro próximo e é bastante importante vocês se adequarem quanto antes a essas novas funções, certo? Então, partindo para a prática, eu tenho aqui o meu localhost aberto com a pasta chamada teste conexão. Nessa pasta eu possuo dois arquivos, certo? Eu vou mostrar para vocês agora aqui, certo? Tá lá dentro do meu disco local C, dentro de WAMP, que é a pasta de instalação do WAMP Server, dentro da pasta www, e o nome da pasta é teste conexão, você pode observar. Dentro dessa pasta eu possuo uma index e um arquivo de conexão. A gente vai fazer o uso do MySQL dentro desse arquivo de conexão. Depois, dentro do index, eu jogo um include, incluindo esse arquivo, para a gente poder visualizar na tela do nosso navegador esse efeito, aliás, a execução do comando do MySQL. Então, meu Dreamweaver é aberto aqui, como vocês podem ver, com a conexão totalmente em branco e com minha index já incluindo o meu arquivo de conexão, certo? Então, primeiro passo para a gente começar a trabalhar com o MySQL é verificar se o mesmo está habilitado dentro do seu PHP. Se você está trabalhando já em uma hospedagem e não no seu servidor local, no localhost, vocês entrem em contato com o servidor de hospedagem de vocês e façam uma pequena verificação para ver se o MySQL está atualizado e está funcionando devidamente. Para isso, você entra em contato com o suporte e eles vão lhe esclarecer todas as dúvidas cabíveis a esse processo, certo? No meu caso, já está ativado no meu localhost. Para verificar se ele está ativado, vocês podem fazer o seguinte, clico aqui php, certo? php info, Ctrl S para salvar, vou lá no meu navegador e ele me traz todas as funções, todos os comandos relacionados ao uso do PHP. O meu PHP é o 5.3.5, certo? E para mim verificar se o meu PHP info está funcionando, eu venho aqui na aba MySQL, deixa eu procurar aqui, certo? Está aqui MySQL. MySQL, vocês podem ver, ele está habilitado, certo? Está habilitado, enabled,
ele está habilitado. Então, já posso utilizar o meu MySQL de forma totalmente funcional, sem ter nenhuma restrição a isso, certo? Então, eu volto lá no meu arquivo aqui, apago o PHP Info, Ctrl S para salvar. E o primeiro passo é você definir o quê? Você definir o servidor, o usuário, a senha e o nome do banco. Esse é um processo padrão que eu sempre faço nas minhas conexões, que é jogar esses valores dentro de variáveis. Então, o primeiro passo é o servidor, certo? Que no meu caso é localhost, beleza? Depois o usuário, que no meu caso é o root, a senha, que no meu caso é senha em branca, e o banco, que no meu caso vai se chamar curso, certo? Esse banco de dados eu criei aqui no meu phpMyAdmin, já está criado, certo? Eu vou realizar uma pequena conexão com ele. Vocês utilizem o phpMyAdmin para criar um banco de dados para posteriormente testar a conexão, beleza? E eu volto aqui para o meu teste de conexão, está todo em branco, certo? Então, depois que eu criei as 4 variáveis, eu já tenho as 4 variáveis que são obrigatórias para poder realizar uma conexão com o meu banco de dados, certo? Quando eu utilizava o MySQL normal, como é que eu faria? Faria uma conexão, certo? Utilizava o MySQL Connect, na verdade, o MySQL Connect, depois colocava o servidor, o usuário, a senha e o banco, certo? Aliás, e o banco. E posteriormente colocava o host, o usuário e a senha, e posteriormente eu selecionava o banco. Não é verdade? O MySQL Connect ele vai deixar de ser utilizado no PHP 5.5. Por isso, vocês têm que utilizar o MySQL. Como é que eu utilizo o MySQL? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês a forma orientada a objetos. Certo? MySQL recebe um novo objeto chamado MySQL. Certo? Dentro desse objeto, eu vou jogar o quê? O meu servidor, certo? Que é o localhost, o meu usuário, beleza? Depois a minha senha. E por último, eu coloco o banco. Essa opção é opcional, mas como ele já fornece a conexão com o seu banco de dados dentro do próprio objeto, certo? Você coloca servidor, use senha e banco. Automaticamente ele conecta com o servidor MySQL e com o banco de dados curso, certo? Feito isso, eu dou um Ctrl S, vou lá no meu browser e dou um F5. Verifico se tem algum erro. Também não apareceu nada. Isso quer dizer que não existem erros por enquanto. Porém, eu vou fazer uma verificação simples para verificar se essa conexão retornou algum erro. Como é que eu faço isso? Eu uso um comando, uma função do próprio MySQL, certo? Deixa eu diminuir aqui um L, tem L demais. Vamos lá. MySQL underline, certo? Connect, errno. Vocês podem ver, é um ERRNO. Dentro desse erro, eu vou colocar um trigger erro, certo? E aqui dentro eu coloco um MySQL underline, certo? Underline connect, MySQL underline connect, vamos lá, connect erro. Agora sim é o connect erro. Fecho aqui, ponto e vírgula, pronto. Se essa conexão possuir algum erro, aqui ele vai printar esse erro para a gente, certo? Ctrl S para salvar, dou um F5 e não possui nenhum tipo de erro, ou seja, a conexão foi sucedida com sucesso. Mas para que essa conexão me retorne a mensagem de sucesso, eu crio um else. E dentro desse else eu coloco um echo, colocando sucesso. Ctrl S para salvar, F5. Pronto, vocês podem ver, a minha conexão já está sendo realizada de maneira satisfatória, totalmente orientada a objetos. Ou seja, primeiramente eu criei um objeto MySQL para receber os 4 parâmetros aqui, que são os parâmetros que recebem as variáveis de acesso ao banco, como também de acesso ao próprio servidor MySQL, certo? Aqui eu fiz uma pequena verificação utilizando as funções de erro do próprio MySQL para verificar se existe algum tipo de erro com essa conexão. Caso não tenha nenhum tipo de erro, eu jogo um else para lhe mostrar o sucesso. E esse sucesso é referente à conexão bem sucedida que você realizou com o seu próprio MySQL, certo? Essa é a forma orientada a objetos. Existe uma forma totalmente procedural que eu vou mostrar para vocês nesse exato momento. Depois que eu setei as 4 variáveis, eu posso criar aqui uma variável com, certo? Para receber o MySQL underline, certo? Connect. Vocês podem ver
essa é a forma procedural, diferentemente da forma orientada. Na forma orientada eu crio um objeto, e na forma procedural eu jogo a MySQL ali Connect, que é a responsável por fazer a conexão. Então eu coloco aqui o servidor, certo? O user, a senha, certo? E o banco, beleza? Depois faço a pequena verificação, certo? Para ver se tem algum erro. Se existir, se o com for true, ou seja, se for verdadeiro, se existir conexão, ele dá sucesso. Se não, ele retorna erro. Ctrl S para salvar. Vou aqui no meu navegador e dou um F5. Beleza, sucesso. Ou seja, isso quer dizer que a conexão está sendo feita de forma totalmente funcional. Como vocês podem ver, na forma procedural é bastante parecido com as funções do MySQL. A única coisa que eu incrementei aqui foi um I e o banco aqui de acesso. Certo? Eu acrescentei o I, MySQL Connect. Você já está utilizando a extensão MySQL LI, que vai ser uma das mais utilizadas quando realmente o PHP 5.5 for tomar posse da sua atualização. Certo? E fiz a pequena verificação para ver se essa conexão foi bem sucedida. Se o com for true, ou seja, for verdadeiro, eco sucesso. Se for falso, eco erro, certo? Se eu tirar uma letra do meu banco aqui, ó, ficar urso, dou um F5, ele vai dar um erro no MySQL Connect, como vocês podem observar, ó. Ou seja, database urso não existe, dá um erro, certo? Aí vocês me perguntam, qual é a diferença do MySQL LI para o MySQL? Bom, MySQL LI vocês têm a possibilidade de trabalhar orientado a objetos, certo? Além de possuir uma segurança muito maior na questão de acesso e tráfego. Já no MySQL você não tem essa opção, certo? Além de ser bastante utilizado por pessoas que não dominam fortemente a linguagem, isso pode prejudicar bastante as aplicações em PHP. Então as pessoas que começarem a trabalhar com PHP já têm que aprender o PDO ou o MySQL LI para trazer tanto segurança para a sua aplicação, quanto também utilizar os padrões de orientação a objetos, certo? Então pessoal, eu acho que essa aula vai ficando por aqui, beleza? Tentei passar para vocês o máximo possível de conhecimento relacionado a uma conexão simples com o banco de dados utilizando o MySQL LI. Se possivelmente vocês tiverem dúvidas relacionadas ao que eu passei hoje aqui, vocês podem me procurar, deixe os seus comentários abaixo do vídeo ou pode ir lá no blog também comentar o que achou e a sua opinião sobre a atualização do PHP, certo? Futuramente eu vou estar gravando alguns videoaulas para mostrar o resgate do banco de dados, o update no banco, o delete, certo? Então eu vou exercendo o banco de dados também, ou seja, as 4 funções básicas que o MySQL trabalha, que é select, o update, o delete e o insert, certo? Eu vou fazer todos os 4 dentro do MySQL para mostrar para vocês também como é fácil aprender e praticar o uso do MySQL LI. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço para vocês, espero vocês aí na próxima aula, beleza? Valeu!